Está começando agora mais um programa com Celismar Martins. Algumas histórias não são construídas em grandes saltos, mas em passos firmes, constantes e cheios de propósitos. São trajetórias que nos lembram que o sucesso raramente nasce do acaso. Ele é resultado de disciplina, de coragem, de fé e da capacidade de continuar avançando, mesmo diante das dificuldades. O nosso convidado de hoje conhece bem essa realidade. José Roberto começou cedo em funções simples, realizando tarefas que muitos poderiam enxergar apenas como trabalho operacional. Mas foi justamente ali, nos detalhes, nos esforços diários e na disposição de aprender, que ele começou a construir os pilares da sua trajetória. E ao longo dos anos, enfrentou desafios, precisou tomar decisões difíceis e entendeu que crescer profissionalmente também exige maturidade emocional, resiliência e confiança em algo maior. Hoje, mais do que uma carreira consolidada, ele carrega um propósito de vida, ajuda pessoas a conquistarem melhores condições profissionais e pessoais e sempre guiado pela fé, pela idoneidade e pela confiança. José Roberto, seja muito bem-vindo ao programa com o Celismar Martins. É um prazer te receber aqui hoje, José. Prazer é meu estar aqui podendo compartilhar com o seu programa, com o seu público, essa experiência de vida. É algo, assim, vamos dizer assim, nós conhecemos há pouco tempo, mas o pouco que eu conheci do senhor é algo que eu tenho certeza que vale a pena a gente mostrar para quem está nos assistindo, né? É um propósito de vida, né? Nesse bate-papo vai ser possível você, o seu público, entender um pouco melhor como é que foi essa mudança de propósito, né? Essa trajetória. José Roberto, e assim, existem pessoas que se resumem ao cargo que ocupam, mas outros carregam uma essência muito maior. Quem que é o José Roberto além do trabalho? Olha, hoje eu sou um pai assíduo, vigilante, guardião da minha família, um esposo, tá, muito comprometido com o meu propósito de vida, de que até que a morte nos separe, literalmente eu quero continuar com a minha esposa. E sou também um avô, hoje muito participante da vida dos netos, coisa que eu não fui no passado com os filhos. Mas como se diz, a vida nunca é tarde para construir a felicidade. Nunca é tarde, né? Sempre dá para corrigir alguma coisinha e sempre aprender com tudo isso, né, Zé? E hoje também, além dessa vida de trabalho, eu sou um católico, participante, atuante dentro da comunidade como um voluntário. Sou um servo voluntário dentro da comunidade. Entendi. Então é uma evolução para o bem mesmo, não tem como. Exatamente, porque eu vim de uma família muito simples e quando você tem a oportunidade de trabalho, mesmo sendo lá no início, você se agarra à oportunidade. E ao longo eu tive uma carreira profissional executiva, graças a Deus, muito bem sucedida, e as empresas nos constroem para atender o trabalho. Isso hoje eu não construo isso nas minhas empresas. E com o passar, com a idade vai chegando, você vê que acaba tendo um vazio, que a vida não é só trabalho, a vida é um conjunto. Então esse propósito que eu adquiri ao longo da minha vida, ele foi sendo trabalhado, vendo que a felicidade às vezes ficava um pouco distante, existia um vazio dentro de você. Que inclusive, né, é o ponto principal de uma das suas palestras, né, que é ensinar, entender o equilíbrio sobre o trabalho, dinheiro e família, né? Exatamente. Eu sou palestrante, tenho a formação, mas eu tomei uma decisão que eu queria continuar exercendo essas atividades, mas sem um retorno financeiro, simplesmente com o propósito de fazer com que as pessoas entendam esse equilíbrio. É difícil, você entender esse equilíbrio da relação do dinheiro, do trabalho, da família, e eu até diria mais, do poder, que o poder às vezes corrompe. Então, é complexo, mas eu sou uma prova viva que é possível. Dá certo, né? Dá certo. Assim, nossa forma de enxergar a vida diz muito sobre quem somos.
Como você, José Roberto, se definiria para alguém que nunca ouviu falar? É muito fácil, né? É só me acompanhar na minha Hoje está rede mais fácil, social, não tem como, né, José Hoje Roberto? é fácil demais. Um clique já sabe a vida inteira. Eu sou um hobbyista, sou praticante de automodelismo, os carros a combustão, então é fácil encontrar um sessentão andando aí pelo país, brincando como menino, disputando campeonato brasileiro, tá? Tem um grupo de amigos aqui, eu já estou no hobby há mais de 30 anos. Eu sou pescador, tá? Pescador nato, e também sou empresário, sou leitor de crença, tá? Eu nunca parei de estudar, eu comecei a estudar, eu acho que eu tinha, sei lá, 6, 7 anos, e eu nunca parei de estudar. Eu acredito que uma grande mudança de vida que as pessoas podem ter é através do seu conhecimento, que é o único patrimônio que ninguém te tira. O governo não te tira, as empresas não te tiram, a sua família não te tira. Então, é uma crença. Eu sou um leitor de crença. E, além de ser hoje um atuante dentro, eu sou líder da Pastoral do Empreendedor dentro da nossa comunidade, lá na Paróquia Assunção, junto com o padre Marcos Rogério, que foi uma comunidade que alinhou com esse propósito de promover mudança de vida das pessoas. Além de pai, avô, esposo. Então, eu sou essa pessoa. José Roberto, e falando do começo, na sua trajetória, né, de sucesso, sempre tem um começo. Mesmo que simples, mas teve um começo. Como começou a sua vida profissional lá atrás, antes de tudo? Olha, eu com 17 anos tive que alistar, eu sou arrimo de família, minha mãe é arrimo de família, eu não tenho nenhum parente por parte de mãe e não tenho irmãos, tá? Eu tenho uma irmã de criação, então comecei a procurar emprego e alistado as empresas não pegavam, porque você estava alistado aí, o exército ia te pegar, depois você tinha que ficar registrado lá. E eu consegui uma carta de arrimo de família com um vereador aqui em Goiânia, que já faleceu, e a minha primeira empresa foi a Onogás. Então, para vocês terem uma noção da história, eu morava no setor São José aqui em Goiânia, e a administração da Onogás era lá no Jardim Novo Mundo, próximo da colônia Santa Marta. Olha a história, para você que fica aí reclamando da vida. Eu levei... Estava marcada a entrevista lá 9 da manhã, e eu fui exatamente com o Vale Transporte para ir e um para voltar. Quando eu cheguei lá, beleza, me atenderam do lado de fora e falou que tinha passado para as 14 horas. Eu comecei a tomar decisões difíceis na minha vida logo no início. Tinha uma banquinha, tipo assim, um pit dog, que vendia lanche lá na porta. E eu pensei, e agora? Vai ter como comer, né? Não tem dinheiro. Aí eu expliquei a situação. Com 17 anos, cheguei e falei, papai, olha, estava agendado 9 horas, moro lá na Vila São José, entendeu? E eu só tenho um vale transporte aqui. Mas eu sei que não dá para tomar um lanche. O que você poderia me fazer? Não, vou te ajudar. Dá o vale transporte, ele me deu 2 salgados e um refrigerante, mas já começou os problemas na minha vida. Como é que volta? Eu nem sei, imagino que deve dar uns 30 km. Me atenderam, beleza, e eu fui aprovado. Eu vim do Jardim Novo Mundo até a Vila São José, saí de lá 16 horas. Se fosse hoje, minha mãe já tinha colocado na rede, na TV, ligado. Desapareceu. Procuras. E eu fui de a pé até a Vila São José. Cheguei em casa à noite, 20 horas. Minha mãe desesperada, os vizinhos. Então, começou assim, eu comecei de office boy na Onogás com meio salário mínimo. E grato a Deus. Na estrada, na caminhada, eu prometi para mim mesmo que nunca mais eu ia ficar desempregado, ia passar dificuldade na minha vida por falta de recurso de dinheiro. E assim vem até hoje. Deus encaminha tudo da forma que tem que ser, Sempre né? Deus Sempre assim. Tem um propósito maior pra gente. A gente só não sabe fazer a leitura. Isso é verdade. Entendeu? E os primeiros trabalhos, eles costumam ensinar lição que leva para sempre, né? Que a gente sempre carrega até o fim da nossa vida. O que você
fazia no início da sua carreira que te trouxe um aprendizado até hoje, nos tempos atuais? Olha, independente qual seja o seu obstáculo, acredita em você, tá? A minha vida ela foi feita de obstáculos. Eu fui admitido como office boy, fui locado na administração de loja, que era ali na Anhanguera com Araguaia. Meu primeiro dia de trabalho, office boy faz serviço das 10, porque era levar correio, aquela época, tudo muito arcaico ainda. Fazer serviço de banco, levar a carta de cobrança para o correio, levar a duplicata para levar para o banco, para mandar para os clientes, aquela confusão toda. E o danado do gerente regional mandou chamar o office boy, que era para pagar uma duplicata para ele. E eu peguei a duplicata, só que eu cheguei, foi o último serviço, 16 horas, cheguei na Praça do Bandeirante ali, coloquei, entrei. Só que eu entrei no banco errado. Quando tô lá já era 16h20, mais ou menos, que o caixa me atendeu. Aí ele falou, não é nesse banco não, é em frente. Cara, eu falei assim, primeiro dia, mas eu tinha prometido que eu não ia ficar desempregado. Saí correndo, atravessei, nem sei se tinha ônibus, carro, eu não vi nada. Que eu cheguei lá e bati, era o bag, antigo bag, entendeu? E eu tinha entrado no Bradesco, um trem mais desorientado, mas parece que é aprovação de Deus. É o teste, né? Aí eu falei, bati e ele intacto lá, o guardinha, eu falei... E ele veio. Quando ele veio, eu contei a história para ele em 1 minuto. Meu primeiro dia de emprego, entrei no banco errado, se você não deixar eu entrar, eu vou ser despedido, já passei fome na minha vida. Todo emociono, cara. O senhor bateu a real ali na hora. E ele olhou para dentro, acho que ele olhou pro gerente, pros caixas, olhou para mim e fez assim. E eu vazei. Cumpri a missão. Então eu comecei como office boy. Só que das 10 até 16 horas você tinha atividade. Das 8 às 10 você ficava ali. O jeito do povo vai enrolando, nocegando. Das 16 às 18 eu não. Eu ajudei as meninas a lavar a banheira, as meninas da limpeza. Eu ajudava os pacoteiros a carregar a caixa, entendeu? Depois do expediente, eu ajudava a separar mercadorias para entregar. Não era função minha. Alguns colegas falaram, pô, cara, você é bobo, para que você fazer isso? Eu fazia. E foi aí que eu comecei a construir a minha trajetória profissional. Eu fui promovido na vida umas 25 vezes. Todas as minhas promoções que eu tive na minha carreira executiva de office boy até diretor nacional de operações, eu só fui entregue porque eu já tinha me colocado à disposição para exercer a tarefa antes. Não tem jeito. Quando é para ser, acontece mesmo, né, José Roberto? E sempre é uma trajetória que vai agregando, né? Vai somando a experiência com ali a aprovação real mesmo da vida e mostrando que, apesar de todos os pesares, Deus dá uma solução para tudo, né? Sempre acredite nisto. Você que vai ouvir, assistir essa entrevista, acredite nisso. Sou prova viva. Deus sempre tem um propósito melhor para você. A gente só não sabe fazer a leitura. Mas acredite. Acredite. Pessoal, Deus é bom o tempo todo mesmo, não tem como a gente negar. E pessoal, nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouco voltamos para continuar conhecendo aqui a trajetória do José Roberto e os aprendizados que marcaram sua caminhada. Segura aí que é rapidinho, viu? E já voltamos. A Rodobem Rodos e Vassouras é referência em qualidade, variedade e produção própria. Com uma linha completa e mais de 300 itens no catálogo, a empresa fabrica produtos que atendem desde o dia a dia até grandes demandas do mercado. Aqui, cada detalhe passa por um processo de produção com compromisso, eficiência e excelência no atendimento. Rodobem, tradição, qualidade e confiança em cada produto. Já estamos aqui e este programa, pessoal, tem o apoio de empresas que acreditam no desenvolvimento de Goiás. Entre elas, a Rodobem Rodos e Vassouras, uma indústria goiana há mais de 30 anos no comércio do Centro-Oeste, levando qualidade, confiança e tradição para milhares de clientes e todos os brasileiros. Agora, José Roberto, chega um momento em que a profissão e o propósito começam a caminhar juntos, né? O que você faz hoje e qual impacto o senhor busca gerar?
Olha, hoje o meu propósito de vida é diferente do início e do meio, porque eu já estou naquela fase de planejamento, a minha vida sempre foi planejada, tá? E você vai adquirindo a experiência, você vai fazendo a correção do seu planejamento. O meu grande propósito de vida hoje é ajudar as pessoas a melhorar de vida, seja na sua moradia, no seu lazer, na educação da sua família, na sua saúde. Então, hoje, o meu propósito de vida não é dinheiro, não é trabalho. O meu propósito de vida é usar a oportunidade do trabalho, o dinheiro que o trabalho me proporciona, para que eu possa ajudar as pessoas a mudar de vida. Seja as pessoas que trabalham conosco, seja as pessoas que fazem parte do nosso meio de vida social ou na comunidade onde a gente atua. E também as pessoas que tiverem oportunidade de buscar, de contactar. Então, a última palestra que nós fizemos, eu recebi 2 pessoas que eu nunca tinha tido contato. Foram na empresa, conheceram a empresa e viram que o propósito que eu falei na palestra, ele está muito alinhado com o propósito que eu vivo hoje dentro das nossas empresas. Em falar em construção de carreira, né, de vida assim, solo mesmo, é impossível. Sozinho ninguém... Pode até chegar, mas demora a chegar lá, né, José Roberto? E quando se fala em construir uma grande história, quem foram essas pessoas mais importantes por trás da sua caminhada, ali te apoiando desde o início, presente nos seus sonhos, nas suas vontades e ao longo de toda a sua trajetória mesmo? Quem foram seus pilares, vamos dizer assim? É inegável, às vezes nem todas as pessoas entendem isso, quando se fala de carreira profissional, mas para mim o meu grande pilar que eu tive de início para eu ter uma boa e uma carreira bem construída e sólida foi meu pai e minha mãe. Para ter uma ideia, meu pai era analfabeto, a minha mãe também. A minha mãe, até os 55 anos de idade, ela assinava com a esponja. Era com a digital, tá? Mas aliás, digital, nem por isso, na digital lá, esponja, a assinatura dela era na esponja. Ela não sabia escrever e nem ler. Mas ela foi buscar a leitura para aprender a assinar o nome dela. Então, o que a minha mãe e o meu pai deixou de mais importante na minha vida foi a idoneidade e a confiança. Porque sem idoneidade, se você não for uma pessoa de confiança, independente do seu talento, da sua mão de obra, você não vai durar nas empresas. Porque você não é a pessoa confiável, não é idônea. E depois eu tive a felicidade de Deus colocar na minha vida a pessoa certa, que é a minha esposa. Se fosse hoje, ia ser chamado de pedófilo. Eu comecei a namorar com ela, ela tinha 14 anos. Nós casamos, ela tinha 17 anos. Para você ter uma ideia, a minha primeira promoção foi para uma loja do interior, eu com 21 anos e ela com 17. Ela seguiu. Porque se você não tiver uma base sólida dentro de casa, não tem como você construir uma carreira sólida. E outro enviado por Deus foi um orientador de carreira, que eu já era gerente geral de empresas, Roberto Matoso, que Deus o tenha. Ele faleceu aos 47 anos, mas também foi uma pessoa que me ajudou a dar aquele up na minha carreira já num patamar. Porque às vezes você chega já quase no topo da sua carreira, mas está faltando base sólida de um verdadeiro executivo. Para dar a virada de chave. Exatamente. Mesmo. Então, meu pai, minha mãe, a minha esposa, tá? E o Roberto Matoso. Experiências, na verdade, que faculdade nenhuma compra, né? Só a vida mesmo para proporcionar tantos conhecimentos ao longo de um casamento duradouro, o senhor completando agora os 60 anos, né? Então, é história mesmo, não tem como. E quando existe propósito, o trabalho não é trabalho, ganha outro significado, né? A gente normalmente ouve sempre dizendo aquela frase, quem trabalha com o que gosta, não trabalha, né? Tá sendo feliz, tá aproveitando o momento. E hoje, na sua atualidade, com
a posição que o senhor tem hoje, o que move o seu trabalho atualmente? Olha, é a fé. É a fé. A crença, como eu já mencionei, com Deus, que sempre tem um propósito, tá? Eu fiz um compromisso comigo de aceitar a vida, a realidade da vida. Então, essa crença que eu carrego hoje, essa fé, é esse propósito, tá? Que eu até brinco com as pessoas. E, provavelmente, sei lá, eu falo assim, talvez Deus vai me levar até os 120 anos, me auxiliando, porque eu vou trilhar esse propósito, essa crença de ajudar as pessoas. Porque, como você citou, você fazer o que gosta, isso não é trabalho, isso é divertimento. Então eu faço o que eu gosto, mas tem um propósito maior hoje na minha vida, que não é construir riqueza, não é construir patrimônio, entendeu? É ajudar as pessoas. A riqueza, o patrimônio, isso é consequência do trabalho. Se você tem um propósito no seu trabalho, na sua vida, isso vem, como se diz, acarretar o dia a dia natural. Alguns valores funcionam como pilares inegociáveis. Qual que é o princípio que o José Roberto não abre mão? Eu já até mencionei ele, que foi dado com muito amor, com muita simplicidade pelos meus pais, que é a idoneidade, a confiança. E eu falo para qualquer pessoa, eu passei isso para os meus filhos, tá? Já são todos de maior. Tem o meu caçula com 33, a gente chama de menino sempre, né? Tem o Christian, tem o Johnny, o Christian e o Bruno. Aí eu falo, o que eu herdei dos meus pais, vocês devem herdar. Coloca uma carteira de habilitação ou um documento de identidade válido no bolso e vai rodar o mundo. Você não vai ser parado, porque você é uma pessoa idônea e você é uma pessoa confiável. Qualquer barreira que você encontrar, você vai ser liberado. Porque é um princípio que eu entendo que o ser humano, o resto a gente conquista. Agora, ser idôneo, você traz de berço. Tá? E se você não teve essa possibilidade, se o seu pai não lhe deu isso, tem exemplos na vida de idoneidade, de pessoas confiáveis. Então faz o certo. Seja idôneo, seja uma pessoa confiável dentro do trabalho, dentro da família, dentro da sociedade, dentro da igreja. Não adianta. Quando é real, a gratificação, ela acontece mesmo. Não adianta, né? A parte da gratificação e do reconhecimento, tanto pessoal, público, vamos dizer assim, espiritual, né? Se você trabalha, caminha, tentando progredir ali sempre pro bem, vai chegar ao reconhecimento, o mérito vai ser válido e no fim tudo dá certo, né? Tudo se encaixa ali no decorrer dos anos e de todas as passagens. E falando para a geração atuais, a minha geração, né? 24 anos hoje, aquela geração que quer resultados imediatos, não sabe esperar. Nós somos meio ansiosos, né? Já acorda pensando no dia de amanhã. Como nós devemos aprender a respeitar o tempo dos processos? Olha, realmente você falou, tem uma lógica. O pessoal fala assim, o mundo mudou. Não, é as pessoas que mudaram. Tá? As pessoas querem, não tem como. Não tem como plantar hoje e colher amanhã. Isso é princípio. Qualquer ser humano que entendeu por gente, tá? Quantos anos demora para você dizer que você é autônomo, que você tem sustentabilidade própria? No mínimo, se uma pessoa nasceu órfão de pai e mãe jogado, cara, ele não consegue subsistência com menos de 15, 16, 18 anos. Então, como que quer plantar hoje e colher amanhã? Tá? Então, você tem que plantar, regar, cuidar para depois colher. Então não existe essa mágica. Eu vou contar uma história real. Eu fui diretor da Rede Novo Mundo e um dia eu cheguei na loja do Flamboyant e um vendedor me abordou. Ô, seu Zé, queria tirar uma foto com o senhor. Eu queria seguir a trajetória do senhor. Eu queria chegar à diretoria de uma empresa.
E eu virei para ele, rapaz, muito bom, vamos tirar foto. Quanto tempo você tem no seu planejamento para que você chegue nesse lugar que você quer? Ele falou uns 5 anos. Eu cumprimentei a mão dele, falei, obrigado, tenha um ótimo dia. Aí ele ficou me olhando com aquela cara de espantalho, eu virei já sorrindo, né? Aí eu voltei, falei, filho, impossível, o que você quer não existe. A minha trajetória de office boy, a minha primeira diretoria, 24 anos. Continuei desenvolvendo, com mais 5 anos, com 29 anos de carreira, eu saí de meio salário mínimo para uma remuneração média de 100 mil mês. Então é impossível. Impossível. Não adianta Isso a colocar mídia, o carro na frente o dos bois. mundo te vende. O mundo te vende. Não acredite nisso. Não existe. Não adianta, que é um degrau de cada vez. A própria geração nossa, olha que negócio mais lindo para você ser gerado no ventre de uma mãe. 9 meses. Olha o sofrimento, são 9 meses que parece uma eternidade. Seria muito simples. 9 horas, 9 dias. Não, são 9 meses. É muita coisa, né, para falar que não consegue absorver nada de todo o tempo, né? A gente tá numa constância todo o tempo, aprendendo e ensinando também. E a sociedade paga um preço muito caro, os jovens pagam um preço muito caro por isso. Eu, com 35 anos de carreira executiva, eu fiz um planejamento, eu andei no caminho do deserto por 4 anos, para poder cumprir o meu planejamento, para poder empreender. Hoje é muito simples ver o Zé Roberto, a pessoa, nossa, dá sorte. Dá não. Quando eu estava no caminho do deserto, que foram os 4 anos, os amigos abandonaram, os falsos amigos, que eu tenho uma diferença muito grande. Foi aí que eu fui entender o que é amigo e o que é colega. Agora todos voltaram. É fácil, né? Tem até a música do Gustavo Lima, uma mensagem lida e não respondida é resposta. É resposta. Entendeu? Então, você escolhe como que você quer construir a sua vida. Mas sem passar pelo caminho do deserto, você nunca vai encontrar sucesso na sua vida. Não encontra, e por trás das câmeras ninguém imagina o que a gente passa, né? Exatamente. Como o senhor disse, a palavra usada hoje em dia é sorte. Não é sorte, existe né? Sorte. Não Existe existe preparo, sorte. existe fé, crença, perseverança, aceitar os obstáculos, não desistir nas quedas, tem sempre que levantar. O obstáculo é apenas um teste na sua vida, seja ele na vida familiar, seja na vida profissional. A gente tem obstáculos em todos os locais que a gente anda. O tempo inteiro, né? O senhor falou de amizade. A maturidade ensina diferenças que antes passavam despercebidas nas nossas vidas, né? O que a vida te ensinou sobre amizade e as relações humanas? Olha, foi uma experiência muito bacana essa minha tomada de decisão. Porque eu cheguei no ápice da carreira profissional, diretor, 8 mil colaboradores, trabalhei em grupos com 36 mil colaboradores. Quando você está no topo, cara, 99% são puxa-saco. Bate nas costas. Bate nas costas. Quando você entra no caminho do deserto, sobra só 1%. O amigo é aquele que aceita ouvir a verdade, não afasta de você, na sua dificuldade, desde que você esteja fazendo as coisas certas, ele está ao seu lado. Porque se você fizer as coisas erradas, o amigo tem que ter o direito de falar não. Olha, eu te falei que você estava fazendo a coisa errada. Agora você caiu no precipício. Eu não posso pular no buraco junto com você. O amigo aceita. O que é colega, ele não aceita. Ele quer sempre a retribuição na conveniência e na necessidade dele. Não na relação duradoura. Amigo é aquela pessoa que está com você na dificuldade, na tristeza, na alegria. O amigo é aquele que olha na sua mídia social e você adquirindo um carro e ele agradece a Deus pelo seu sucesso. Ele não fica com inveja. O que fica com inveja é o colega. A amizade é igual um casamento, não adianta.
ou é bom ou não é bom. E é nas fases ruins que a gente descobre quem é quem, né, José Roberto? Exatamente. Eu achei que eu tinha uns 5 mil amigos. Quando eu passei no caminho do deserto, Contando o dedo. para falar a verdade, eu descobri que eu tinha 3. E Deus levou um agora no mês de fevereiro. Então hoje, É selecionado de convicção, alguém vai ouvir e acha que é meu amigo. Talvez você faz parte dos dois. Não vamos dar nome, né? Mas não vou dar nome. Mas eu considero amigo que eu tenho hoje 2 pessoas vivas. É verdade. Pessoal, vamos fazer uma pequena pausa, mas antes do intervalo, um recado de quem ajuda a manter esse programa no ar. A Faeda Western é um exemplo de empresa que cresce valorizando o trabalho, qualidade e compromisso. E não sai daí, porque no próximo bloco, José Roberto compartilha conselhos valiosos para quem está começando e ainda sonha em transformar a própria realidade. Se você ama moda western, você precisa conhecer a Faeda Western. Aqui você encontra tudo em um só lugar. Botas e chapéus de fabricação própria. As maiores marcas do mundo country como Ariat, Becks, Durango, Cinti. Além de perfumaria e acessórios para completar o seu estilo. Não é só uma loja, é um shopping western completo. Venha viver essa experiência Faeda Western. E a gente continua com José Roberto, mas agora a conversa entra numa parte que ajuda a entender não apenas a carreira, mas o homem por trás de toda a trajetória. José Roberto, a experiência ela traz uma visão que o tempo ajuda a construir, né? No decorrer de todos os anos. Se o senhor pudesse voltar no tempo, o que o senhor diria para o José Roberto de 20 anos atrás? Nossa, coisas demais. Eu seria outro pai. Eu seria outro esposo do início, né? Porque o pai que eu sou hoje, o esposo que eu sou hoje, o gestor que eu sou hoje, não é o mesmo lá de trás. Teria mais paciência. Palavra que você citou, o tempo é o melhor aliado da vida. Às vezes eu converso com algumas pessoas e elas questionam, remexem, mas tudo que você toma de decisão na sua vida, você só vai saber se foi certo ou errado depois. Porque a gente toma uma decisão, seja de mudar de emprego, seja de mudar de cidade, seja de trocar, de mudar o casamento, de mudar o parceiro, seja de comprar um carro, seja de fazer um investimento, a gente faz consciente achando que aquilo nós estamos fazendo certo. Depois que você descobre que a mudança de cidade foi errada, que comprou o carro que não deveria, a parcela ficou fora do orçamento, separou da esposa, trocou de namorada, que foi errado, deveria ter ficado com a outra. Então o tempo é o melhor aliado. A grande mensagem que eu deixo para você é essa. Faça com convicção, mas tenha satisfação de reconhecer os seus acertos e os erros também, reconheça. Eles só não podem persistir, porque se ele persistir, o resultado vai ser o mesmo. Vai passar o tempo, você vai cometer o mesmo erro e depois de 5, 10, 15 anos você vai se encontrar no mesmo ponto de partida, ponto zero. Porque você não procurou aprender com os seus erros, mesmo depois que o tempo lhe deu essa oportunidade. O planeta Terra, nós estamos aqui para evoluir. É uma progressão diária, né? A gente aprende todos os dias. José Roberto, resultados duradouros quase sempre vêm da constância. Qual que é o papel da disciplina na sua vida? O que teve de diferencial na disciplina na sua vida? Olha, as mudanças, as principais mudanças na nossa vida, ela vem pela dificuldade. Às vezes você tem a oportunidade de fazer o certo, mas não faz porque não teve nenhuma dificuldade. Eu falo para as pessoas, quando a sua saúde está bem, seja disciplinado, constante, para que ela permaneça bem. Quando a sua relação está bem com a sua família, com a sua esposa,
procure cultivar e seja mais disciplinado. Se a sua vida espiritual está bem, vá à igreja todos os dias para que ela continue bem. Então isso é disciplina. Por exemplo, eu cheguei a pesar 118 quilos. Então eu me tornava quase uma bomba ambulante. Trabalho, estresse, aquela loucura, o dia a dia. Eu ia num endocrinologista que hoje chegava lá, ele falava a mesma coisa. Você precisa fazer atividade física, você precisa diminuir o refrigerante, você precisa dormir melhor. Então pagava lá uma consulta cara para ouvir o que eu já sabia. Eu não vou no nutrólogo hoje. Eu estou fazendo o que eu sei o que tem que fazer. Isso é disciplina. Eu levanto às 4:30 da manhã junto com a minha esposa, às 5 estamos na academia. É difícil, é. Qual é o propósito? O que você quer para a sua vida? Eu quero saúde. Hoje eu pesei pela manhã, estou com 98 quilos. São 20 quilos a menos. É uma evolução. Através de quê? Da disciplina. Se você quer resultados melhor, faça com constância todos os dias aquilo que leva ao resultado melhor, seja no futebol. Então não é só o seu talento que diz onde vai ser o seu sucesso. A sua disciplina, o seu propósito é muito alinhado a isso. É verdade, não adianta, né? Começar uma casa pelo telhado. Você tem que preparar o terreno primeiro, né? Impossível. Isso é verdade. O conhecimento, ele continua sendo um dos maiores diferenciais. E como o senhor disse que estuda muito, continua estudando, né? Até mesmo para o conhecimento pessoal e para passar para quem te acompanha durante suas palestras, né? Qual que é a importância que o estudo teve na sua evolução de homem mesmo, pessoal até hoje? O conhecimento muda pessoas, muda sociedade, muda culturas. Desmond Tutu, ele, na passagem de um dos livros dele, ele falava assim: filho, baixe a sua voz, melhore os seus conhecimentos, que vai melhorar os seus argumentos. Então, a leitura, os livros, as pessoas mais velhas, as pessoas que passaram por onde você está passando a sua dificuldade agora, ela é muito importante. Então, estudar, ouvir as pessoas, principalmente as pessoas que já passaram por onde você está passando ou já chegaram aonde você quer chegar. Porque às vezes você vê ela lá, ela fala, para mim está muito difícil, achando que para ela não foi. É só porque ela já está lá, não mostra a história para trás. Então, quando você tiver com alguma dificuldade, você busca o conhecimento, seja através dos livros, das pessoas. Eu vou deixar aqui uma recomendação de um livro fantástico. Ele chama Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Então, dentro desse livro, não é um livro para ler, é um livro para você estudar. Porque ler é ler para fazer a prova. Você começa e vai. Não, é um livro onde você vai estudando e vai entendendo, fazendo conexões da sua vida, do seu dia a dia com o seu propósito. Lá no meio dele, sei lá, acho que na página 300, fala assim: é desarmônico, é uma imbecilidade você falar para o seu filho, você não pode beber, mas você bebe. Você fala para o seu filho, filho, você não pode fumar, mas você fuma. Não tem sentido essa conexão. Então você, para recomendar ao seu filho, você tem que dar o exemplo. O exemplo também é um grande conhecimento que o ser humano adquire na vida. Claro, o bom exemplo, né? Como você disse no começo da nossa conversa, né? Todo o princípio vem do pai e da mãe. Vem de berço, vem de casa, né? Mas também quem não teve, não é por isso que não pode correr atrás, né? Exatamente isso, porque tem os livros que ensinam certo, tem as pessoas que já pecaram, estão fora do pecado, tem as pessoas que já cometeram erros gravíssimos e se redimiram desses erros. Então, independente de onde você veio, da condição social, da família que você veio, isso não é que vai definir o seu futuro.
O que vai definir o seu futuro, a sua vida, é o seu entendimento, a sua humildade, a sua crença e o seu propósito. É verdade. Deus, ele dá o caminho, mas também não faz... pedir muito para dar o passo também. Aí Exatamente. a parte da gente, a gente tem que fazer, né, José? Tem uma passagem que fala, faça da sua parte que eu te ajudarei. Tá? Eu não posso transferir para você o meu sucesso, transferir para minha esposa a relação do meu casamento 100%, porque tem a metade. A metade eu tenho que fazer. A distância entre 2 pontos sempre será o meio. É verdade, não adianta. É a verdade. E eu lembro do dia que eu participei da palestra do senhor, uma frase que fala muito sobre o poder do estudo, né? De saber o que você está falando. E que nela dizia assim: seja dono do seu silêncio, para que você não seja escravo das suas palavras. Exatamente. Então, desde que eu ouvi essa frase, eu normalmente falo pelo menos uma vez por dia ela para alguém. Seja porque ela se vigilante encaixa com em essa muita frase. coisa, né? Ela muda a sua vida. Ela mudou a minha vida. Ela é uma das frases do Roberto Matoso. Porque depois que você profere a palavra, seja para o líder, seja para o colega, seja para a esposa, seja para o filho, seja para quem quer que seja, não tem como engolir ela de volta mais. Então é uma frase linda que ele me ensinou: seja dono do seu silêncio para não ser escravo das suas palavras. É uma frase bem impactante. Não adianta não ter sentido essa frase. Acho que eu dei até um exemplo lá no dia. Às vezes as pessoas morrem por causa de uma fechada. 1 segundo, uma freada, aceita. Releva, te salva a sua vida. Fique em silêncio. Não faça gesto inadequado porque você tomou uma fechada. Aquela pessoa está fora, você não sabe qual que é o problema que ela está passando, por que ela está naquela velocidade. Se é por ignorância, se é por um tempo, um horário, uma reunião perdida, um compromisso, 1 minuto, 30 segundos pode mudar muita coisa na sua vida. Um piscar de olho muda tudo. Exatamente. Então a gente tem que focar em ser e não querer mostrar que é, né? Na Tem verdade. outra frase também que ele me ensinou bastante, que é um exemplo de vida que eu carrego. E sempre a gente pergunta, que está ligado, eu dou o exemplo do trânsito. Pergunta para 100 pessoas, você quer ser feliz ou ter razão? As 100 pessoas respondem, eu quero ser feliz. Mas aí na hora que toma a fechada, o que faz? Perde a razão. Perde a razão. Entendeu? É você então, na hora de atuar, você não se comporta pelo que você fala, que quer ser feliz. Não, você quer ter razão. Eu tomei uma fechada, eu vou fazer um gesto obsceno, eu vou dar uma buzinada, eu vou esbravejar. Isso não leva à felicidade. Isso é querer ter razão. E não adianta. Não adianta porque é uma luta, vai ser uma briga inexistente, porque Deus não dá um fardo que a gente não possa carregar. E a razão, ela anda junto com a sabedoria, né? Então, às vezes, é melhor você levar um desaforo para casa do que você perder sua razão e até mesmo fazer algo que jamais estaria ali nos planos da pessoa fazer, né? Porque no momento da raiva, num trânsito, como o senhor exemplificou, é difícil pensar, né? Mas é pedir sabedoria o tempo todo a Deus para dar discernimento, para fazer tudo da melhor forma possível e que a gente depois não sofra com as consequências, né? Porque o importante é agir certo no hoje. O amanhã só a Deus pertence. Deus não lhe proíbe de nada. Nós somos livres para fazer o que quiser. Mas também nós temos que saber que temos que ser responsáveis para assumir as consequências dos nossos atos. Outro exemplo que eu queria deixar em relação a você pensar, ser dono do seu silêncio para não ser escravo das suas palavras, eu conto essa passagem. Tinha 20 e poucos anos, 25 anos, já tinha 3 filhos. E um dia eu caí na bobagem, sei lá, eu estou com 60, 40 anos, quase 40 anos atrás, falar para minha esposa que ela não fazia nada.
3 filhos, lavava fralda, não tinha fralda descartável, limpava a casa, cuidava de menino, lavava roupa, passava roupa, fazia comida, e eu fui falar isso para ela. E mulher não esquece. De vez em quando ela ainda lembra isso no meio de um bate-papo com colegas. Então, não esqueça essa frase. Seja dono do seu silêncio para não ser escravo das suas palavras. Há quase 40 anos eu vivi na escravidão por causa das minhas Uma palavras. palavra errada. Exatamente. José Roberto, é uma coisa que a gente tem que ter ciência do que a gente faz e fala para tudo dar certo, manter o equilíbrio entre a família, o negócio e Deus principalmente, né? Te agradeço demais pela sua presença aqui hoje, por esse bate-papo, por estarmos mostrando para quem nos acompanha como fazer esse equilíbrio entre algo que é tão supérfluo, que é o dinheiro, e o que é tão essencial na nossa vida, que é a família, mostrando a realidade que dá certo, né, esse equilíbrio, a junção dos três. E deixa para quem está nos assistindo, para quem nos acompanha nas redes sociais, seu Instagram, para que as pessoas possam te procurar, acompanhar um pouco do seu trabalho e saber mais quem é o José Roberto, né? Meu Instagram é simples, é o meu nome, GTI, que é a abreviação do nosso grupo, que é Goiânia Tubos Inox. Tá? Então, José Roberto, tudo emendado, minúsculo, GTI. Então é isso, pessoal. Vocês vão lá, acompanha o José Roberto. Fiquem ligados aqui no programa com Silismar Martins. Para quem gosta de ouvir palavras sábias, quase um filósofo, na verdade, na nossa atualidade, acompanhe ele, fique ligado que ele sempre tem frases marcantes que serviu para mim e pode servir para vocês também, viu? E para vocês que estão nos acompanhando, até o próximo programa. Agradeço a audiência de todos vocês. Quero deixar o meu abraço pro meu pai, para minha mãe, para minha avózinha Cirlei, que tá lá em Itaberaí nos assistindo. Um abraço muito grande para toda a minha família, para minha esposa Raíssa e todos os meus amigos que fazem parte da minha trajetória. Até um próximo programa e até mais.